O presidente Lula já decretou o luto de 7 dias pela morte do Papa Francisco. Além do presidente, outras autoridades brasileiras também se manifestaram, prestaram as suas homenagens. Vamos direto com o Eric Rianelli, que tem todas essas informações dessa repercussão, dessas homenagens, né, Eric? Bom dia para você. Oi, Camila, bom dia para você, bom dia para a Leilane e também para todos os assinantes. A gente começa pelo presidente Lula, né? O governo divulgou uma nota do Palácio do Planalto, assinada pelo presidente da República. A gente vai colocar na tela agora. Lula disse o seguinte: a humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos. Assim como ensinado na oração de São Francisco de Assis, o argentino Jorge Bergoglio buscou de forma incansável levar o amor onde existiu o ódio, a união onde havia discórdia e a compreensão de que somos todos iguais, vivendo em uma mesma casa, o nosso planeta, que precisa urgentemente dos nossos cuidados. Com sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas, criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças, mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas e sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam, os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito. Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça, ideais de que o mundo sempre precisou e sempre precisará. Lula continua: que Deus conforte os que hoje em todos os lugares do mundo sofrem a dor dessa enorme perda. Em sua memória e em homenagem à sua obra, decreta o luto de 7 dias no Brasil. E encerra: o Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, também se manifestou, dizendo que, como presidente do Senado e do Congresso Nacional e como judeu, expresso a minha mais profunda admiração e respeito pela vida e obra do Papa. Afirmou ainda Davi Alcolumbre o seguinte: que sua herança espiritual permaneça como seu maior legado e que o amor que tanto pregou influencie o mundo a trabalhar pela justiça, pela paz e o respeito entre os povos. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, fez uma publicação também numa rede social, dizendo que poucos líderes foram tão marcantes para ele como Jorge Mário Bergoglio. Papa Francisco foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino a ocupar o mais alto cargo da igreja. Porém, para ele, o que mais marcou sua passagem foram as transformações que Francisco promoveu. O Papa foi símbolo do diálogo, do acolhimento, da compreensão e principalmente da inclusão. E lembrou que foi o Papa que abriu a igreja e a colocou no século XXI. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que Papa Francisco integra com destaque eterno a história da Igreja Católica. Foi um exemplar cristão latino-americano. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acaba de emitir uma nota afirmando que sua santidade deixa um legado de amor, humildade e esperança, que seu exemplo continue a inspirar gerações na trilha da justiça, da misericórdia e da paz. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Papa Francisco foi o que apontou um caminho para uma sociedade mais tolerante, justa, fraterna e solidária e que deixa um valoroso exemplo de vida. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou o seguinte, que, com o coração apertado, nos despedimos do Papa Francisco. Liderou a igreja com coragem, humildade e amor pelos que mais sofrem. Sua fé caminha junto com a justiça, resgatando a esperança ao redor do mundo. Seus ensinamentos e posições permanecerão entre nós. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que hoje o Papa Francisco desfila no infinito do céu, não antes de pedir em sua última oração por paz. Que os senhores da guerra se sensibilizem ante o aceno pacificador do Papa Francisco. A primeira-dama Janja afirmou o seguinte, que a partida de Francisco nos deixa um enorme vazio. Digo sempre que Francisco era uma grande fortaleza, um farol no meio de tantas trevas. Seguiremos vivendo o que ele sempre pregou com muita fé, devoção e amor no coração. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está internado aqui em Brasília no hospital DF Star, na UTI, depois de uma cirurgia sem previsão de alta, também se manifestou. Afirmou que para o Brasil e o mundo a figura do Papa sempre foi sinal de unidade, esperança e orientação moral.
Bolsonaro continua, afirma que sua partida nos convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando-nos da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza. Esses são apenas alguns dos depoimentos das manifestações de autoridades aqui de Brasília. Voltamos ao estúdio. Eric, muito obrigada por trazer aí todas as reações e as homenagens, os desdobramentos aí desse dia que é histórico e que merece uma despedida à altura do que foi o Papa Francisco. Obrigada. Quero aproveitar, obrigada, Eric, mostrar para vocês a imagem que a gente já tem aqui de Brasília, Palácio do Planalto, bandeira meio mastro. Você vê aí no centro do seu vídeo a bandeira meio mastro no Palácio do Planalto como sinal de luto, esse luto de 7 dias que já foi declarado pelo presidente Lula. Daqui para frente a gente vai ver uma série de ritos litúrgicos e históricos, tanto para o funeral, o enterro, quanto também para o conclave. Agora, o enterro de um papa é uma cerimônia única, como um velório, particular antes de um funeral público, e é cheio de rituais. Bom, após ser exibido num primeiro momento na Casa Pontifícia